Fala galerinha, tudo bem com vocês? Depois de dias de folga, de um recesso bom aí, vocês viajaram, curtiram bastante. Mas bora voltar para as aulas e vamos iniciar com um tema bem interessante. Bora aí? Na história de hoje, nós vamos falar sobre Neemias. Neemias, certo dia, estava lá na cidade de Suzã e chegou certos homens lá de Judá. E ele perguntou para aqueles homens como que estava o povo judeu lá na reconstrução de Jerusalém. E eles falaram que o povo estava ali em sofrimento, humilhação, e Neemias então ficou muito aflito com isso. E Neemias instantaneamente, ali naquele momento, foi para sua casa e começou a orar ao Senhor, para que o Senhor pudesse intervir e ajudasse o povo dele, de Deus, e os seus irmãos também, naquela situação, na reconstrução de Jerusalém. Meu Deus, meu Pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Amém. Essa oração de Neemias aconteceu ali, segundo a Bíblia, no mês de Quisleu, que no nosso calendário de hoje acontece ali no meados de dezembro, início de janeiro. E é meio interessante nessa história de Neemias que durante todo esse contexto de oração, Deus foi responder a oração de Neemias apenas 4 meses depois. O livro de Neemias, então, começa no capítulo 1 falando sobre esse contexto, de receber informação, ele sofrendo e orando ao Senhor. 4 meses depois, lá em Neemias, capítulo 2, aparece uma cena onde Neemias está em frente ao rei Artaxerxes e o rei percebe a tristeza de Neemias, devido à angústia que ele estava tendo em seu coração em saber que o seu povo estava em sofrimento e humilhação. E o rei, então, pega e pergunta para Neemias o que estava acontecendo com ele, que Neemias era mais alegre, mas ultimamente estava vendo Neemias muito triste. E então o rei pergunta: o que você quer que eu faça por você, Neemias? E é interessante aqui no capítulo 2, verso 5, que Neemias, então, antes de responder ao rei Artaxerxes sobre o que o rei poderia fazer por ele, para deixar ele melhor, Neemias, naquele momento, ele ora. Fala assim, acompanhe comigo na leitura de sua Bíblia. Então orei ao Senhor, Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do seu agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Você notou o seguinte? Que Neemias, antes de responder o rei, ele ora, mas não é assim, por exemplo, rei, eu vou responder ao Senhor, mas espera um pouquinho que eu vou aqui no canto me retirar a orar. Não, naquele momento, Neemias eleva seus pensamentos em oração ao Senhor, pedindo, quem sabe, ali sabedoria pelo que ele pudesse pedir ao rei. Então ele faz uma oração rápida, quem sabe olhando, de olhos abertos, olhando para o rei, pedindo ajuda para o Senhor, sabedoria naquele momento. E Neemias então pede para que o rei pudesse liberar Neemias em voltar, sair da Babilônia para ajudar a reconstrução de Jerusalém. Então, neste momento de oração, com certeza Deus tocou o coração do rei e permitiu que Neemias voltasse para ajudar a reconstrução ali da cidade. Nessa história de Neemias, nós aprendemos muitas coisas. Quero citar 2 delas para vocês hoje. O primeiro ponto é que a oração respondida, a oração que nós fazemos, ela pode demorar, quem sabe, ali 4 meses, como foi no caso de Neemias. Pode durar 1 ano, 10 anos, ou pode ser até, quem sabe, instantaneamente a resposta de Deus à sua oração. No caso de Neemias, Neemias demorou 4 meses a ser respondido. Só que há orações que podem durar décadas, ou instantaneamente, como eu falei. Nessa lição de hoje, nós aprendemos que orações podem demorar para ser respondida. Só que existe outra questão também, que orações não respondidas também são orações respondidas por Deus. O quê? Como? E orações que demoram também são orações respondidas por Deus. E orações instantâneas respondidas por Deus também são orações. Independente do tempo que demora para Deus responder a sua oração, e se Ele responde com sim ou com não, Deus está respondendo a sua oração. Às vezes nós pedimos coisas tão assim distantes da nossa realidade ou coisas que não são boas para nós que Deus não responde conforme o nosso pedido. Mas mesmo assim Deus está respondendo a sua oração. Nós aprendemos também que
Rapaz, o que quer falar? Pera aí. Me perdi aqui. O que era mesmo que tá falando? Falei da oração respondida. Ah, tá. De olhos. Lembrei. Nós aprendemos também que orações não necessariamente precisam ser feitas de joelho. Mas como no caso de Neemias, ele estava ali olhando frente a frente, olho a olho com o rei e fez uma oração em pensamento. Orações podem ser feitas então de joelho, de olhos abertos, andando, durante a sala de aula, no momento de prova ali que você estudou, mas no momento esqueceu, não lembra, você pode orar naquele momento. Pode orar em conversa com um amigo, você pode orar a Deus de diversas formas. Senhor, abençoa meu inimigo, me livra de todos os meus irmãos, perdoa as minhas bênçãos, obrigado pelos meus pecados, Deus. Oh, Deus, dorme com Deus, amém. E falando em oração, a partir de amanhã nós estaremos iniciando um grande projeto, um bonito projeto em todas as escolas daqui da Paulista Sul, do mundo inteiro, em todas as escolas adventistas e igrejas também, chamado 10 dias de oração. E nesses 10 dias de oração nós estaremos falando sobre diversos assuntos, seja família, paz, enfermidades, em todas as questões, assuntos que envolvem a nossa vida no nosso dia a dia. Não perca então, não falte às aulas. Se faltar, por motivos maiores, assista em casa durante esses 10 dias meditações direcionadas especialmente para os 10 dias de orações. Se você gostou do vídeo de hoje, então curta, compartilhe aí com os amigos, com seus familiares e tamo junto!